Olá, tudo bem com você? Tá estudando muito? Tem muita coisa que não entendeu? Comenta aí com a tia Portuga, vamos interagir, tá? Esse canal não é meu, esse canal é nosso. Uai, Joãozinho, você tá diferente. Cortou o cabelo? Que legal, Joãozinho, ó. Adorei, isso mesmo. E outra coisa, Joãozinho, você compartilhou o vídeo da tia Portuga, né? Eu vi, né? Eu vi porque tá aumentando os inscritos e a tia Portuga tá muito feliz, tá? Então, a tia Portuga está hoje aqui para falar sobre frase, oração, período e sentença. E o que é tudo isso? Antes de falar sobre a definição de cada um, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa língua, né? A nossa língua, a todo momento, quando nós estamos conversando com alguém, nós estamos formulando frases. Nós não conversamos com ninguém só com uma palavra aqui, outra ali, sem sentido. É através da língua que nós vamos expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, as nossas ideias. Então, tanto na conversação, que seria a fala, quanto na escrita, nós utilizamos unidades linguísticas que possuem sentido para nós nos comunicarmos, né? Então, nós vamos comunicar um com o outro através da nossa língua. E como? Utilizando as palavras. E só as palavras? Não, as palavras vão sendo organizadas nessa conversa, nos nossos textos, nos nossos diálogos, né? E, tia Portuga, o que é frase? Frase é um agrupamento de palavras que possuem sentido e que serve para a comunicação. Então, a comunicação se realiza através desse agrupamento de palavras. Mas só o agrupamento de palavras dá conta da coisa, né? Não sei, vamos ver. As frases, elas podem ser nominais e frases verbais. O que é isso, tia Portuga? Frase verbal é aquela frase que tem o verbo, certo? Então, a frase verbal é quando aparece verbo ou locução verbal. E temos a frase nominal. O que é frase nominal? Frase nominal é aquela que não tem verbo, tá? Então, o que aparece na frase nominal? Porque frase nominal é um nome. A tia Portuga já deu sobre substantivo, já falou, deu uma aula, né, anterior sobre substantivo. Se você não sabe o que é substantivo, vai lá, assiste o vídeo, curte e não esqueça de se inscrever. Então vamos lá. A frase nominal: substantivo, adjetivo e advérbio. Pode funcionar como nome, por isso é uma frase nominal. Tá? Qual é a diferença da frase nominal para a frase verbal? A frase nominal, geralmente, ela, para ter sentido, tem que ter entoação. E o que na fala, vocês estão vendo o meu gesto, minha cara, se eu estou assustada, se eu estou triste, se eu estou alegre. Mas no texto não. No texto, o que vai fazer a diferença é a pontuação. Então, a pontuação faz muita diferença. Por exemplo, vamos para um exemplo de frase nominal. Socorro. Ai, meu Deus. Fogo. Essas palavras sem entoação não tem sentido.
É uma palavra que tem um significado no dicionário, mas na conversação, no texto, não tem sentido. Agora, se eu falo fogo, socorro, ai meu Deus, graças a Deus, benção mãe, benção pai, benção vovó. Fogo, fogo, não tem entoação, então não é frase. Agora, se eu falo fogo, aí eu estou o quê? Usando uma entoação. Aí é uma frase nominal. Então, o que é uma frase nominal, tia Portuga? É uma frase que não tem verbo, certo? Vamos para a frase verbal. O que é frase verbal, tia Portuga? A frase verbal, como o próprio nome está falando, frase verbal. Então, frase verbal tem um verbo ou uma locução verbal. O que é verbo, tia Portuga? Joãozinho, você está no 6º ano, tem que saber o que é verbo. Verbo é uma palavrinha que indica estado, uma ação ou fenômeno da natureza. Tia Portuga, explica melhor. Verbo é uma palavrinha que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação. Eu pulei corda. O verbo pular é uma ação, ação de pular. Eu estou doente. É uma situação, ele está doente, é um estado em que a pessoa se encontra. Trovejou muito essa noite. Trovejou é fenômeno da natureza. Esses são os verbos, só para relembrar, tá? Agora, o que é uma locução verbal? Para falar da locução verbal, nós precisamos voltar lá nas formas nominais. Na questão do verbo, nós temos 3 formas nominais que são chamadas de tempo composto ou conjugação composta. Então, nós temos a forma infinitivo, a forma gerúndio e o particípio. Então, vamos lá. Finitivo é quando o verbo não foi flexionado. Lembra das terminações verbais? Quem não lembra, eu vou falar. Ar, ir. Essas são as terminações verbais. Amar, sorrir e sofrer. Quem ama, sofre. Quem ama, sorri. Certo? Amar, sofrer e sorrir. É o preço do amor. Amar, sofrer, sorrir. Ar, ir. Infinitivo, tá? Todas as vezes que o verbo aparecer na forma infinitivo é ar, ir, tá? Então vamos lá. O gerúndio. O gerúndio, geralmente, a terminação dele é NDO. NDO. Gerúndio. NDO. Então vamos lá. Amar, gerúndio, amando. Sorrir, sorrindo. Sofrer, sofrendo. Certo? Agora vamos para o particípio. O particípio, a forma verbal geralmente é o ado e o ido. Os 2 irmãozinhos andam junto. O ado e o ido, particípio. O ado, o ido, particípio. Certo? Então vamos lá. Amar, amando, gerúndio. Amado, particípio. Sorrir, sorrir, sorrindo e sorrido? Não. Sofrer, sofrer, sofrendo e sofrido, certo? Então vamos lá. Essas são as locuções verbais dentro do tempo composto ou conjugação composta. Agora, o que acontece?
Na locução verbal, nós temos 2 por 1. Na frase vai aparecer 2 verbos que corresponde a 1. Entendeu? Entendeu, Joãozinho? Entendi, professora. Certinho, Joãozinho. Então vamos voltar, né? Então a frase verbal, ela pode ter um verbo, uma locução verbal, tá? Então aí na frase verbal, um exemplo. Paulo escovou os dentes. Então Paulo escovou os dentes. Paulo fez o quê? Escovou. É uma ação de escovar. Então o ato de escovar, né, é uma ação, é um verbo. Então eu identifiquei um verbo. Então é frase nominal? Não, é frase verbal. De oração agora. Então na oração as palavras estão relacionadas entre si. Não tem como eu pegar um amontoado de palavras e sair juntando e falar, não, eu juntei um tantão de palavras e é uma oração. Não, tá? Por exemplo, panela, a vovó, pipoca, dá, estourou, Joãozinho, na. É uma oração? Não, porque ela não tem sentido. Pipoca, estourou, na, sei lá onde. Não, não é uma oração. Então, se eu amontoei um tanto de palavras, mas ela não tem sentido, não tem um significado, então não é oração, não é frase, tá? Porque, como nós vimos, a comunicação, ela se faz através do sentido, né? Eu falo, o outro tá entendendo o que eu estou falando. Eu escrevo, alguém vai ler. Então a pessoa que vai ler o meu texto tem que entender. Então isso daqui não é considerado uma oração, e sim um amontoado de palavras. Agora, para ser uma oração, nós vamos colocá-la em ordem. Joãozinho estourou pipoca na panela da vovó. Agora tem sentido. O que o Joãozinho fez? Estourou. É verbo? É. A ação de estourar pipoca. E agora junho é época de festa junina. E vamos comer pipoca e assistir filme em casa, né? E eu posso mudar essa sentença, essa frase ou essa oração. Na panela da vovó, Joãozinho estourou pipoca. A pipoca foi estourada por Joãozinho na panela da vovó. Estouraram pipoca na panela da vovó. Viu quantas possibilidades a língua dá para nós? A tia Portuga falou da frase, da oração, agora do período. O que é período? Período. Existe o período simples e o período composto. O que é um período? Períodos são frases ou orações organizadas num único período. O que marca o período? Quando eu estou falando com alguém na oralidade e eu quero transferir o momento de fala para outra pessoa, eu paro. Então já há uma combinação entre os falantes naquele momento de dar uma pausa. E ele dá uma pausa na fala para o outro falar. E aí há o diálogo. Isso é diálogo, né? Diálogo é eu saber onde eu entro e aonde eu faço uma pausa. Mas na escrita não tem como, né? O que é a pausa na escrita no período? É marcado pelo ponto final, pelo ponto de exclamação, pelo ponto de interrogação ou reticências, né? Então, esses vão marcar, esses sinais de pontuação vão marcar o final do período, tá? Então, período, aonde que acabou o ponto final, termina o período. Acabou o ponto de exclamação, tem um ponto de exclamação, acabou o período, tá? É assim que nós entendemos. E o que é período simples? Tem o período simples e o período composto. O período simples é o período marcado por uma oração. E como nós já vimos, uma oração ou uma frase é o que tem um verbo. Então, período simples é marcado por uma oração.
Período composto é marcado por mais orações, correto? Então, eu adoro melancia. Ah, eu adoro melancia. Ah, eu adoro melancia. O que deu no André? Será que ele tá vilando a Magali? Não, Cebolinha. O André é autista e muitos deles têm ecolalia, que é o hábito de repetir uma frase diversas vezes. Então, na fala do André, nós temos eu adoro melancia. Então, nós temos um período simples. Eu adoro melancia. Então, o verbo adoro é um período. Por quê? Porque tem um verbo só. Na fala do Cebolinha, o que deu no André? Marcado pelo ponto de interrogação. O que deu no André? Um período simples, deu. Será que ele está vilando a Magali? Será que ele está vilando a Magali? Está vilando. O que é uma locução, né? Então, 2 por 1. Então, aqui eu tenho outro período simples, né? E não, Cebolinha, o André é autista. O verbo ser, André é, verbo ser. Um período. E muito deles tem ecocalia. Período. Tem ecocalia. Tem, verbo ter. Que é o hábito de repetir uma frase diversas vezes. É e repetir. O André é autista. Muitos deles têm ecocalia, que é o hábito de repetir. Então, nós temos 4 verbos nesse período. É um período composto, tá? Porque ela vai falando e aí, a hora que vai fechar o período, a hora que tem o ponto de exclamação, tá? Agora, sentença. O que é uma sentença, né? Eu gosto muito de ver as definições em várias gramáticas, porque tem divergência, tá? Por exemplo, o Celso Cunha, ele fala que a frase é quando ela tem sentido completo, tá? O Sacone, ele fala que não é bem assim. Porque, de repente, aquela frase ela está no meio do caminho, mas ela tem algo que veio antes ou algo que vem depois que vai completar essa frase. Então, de repente, a frase está ali, mas ela não tem sentido, mas no decorrer do parágrafo ou do discurso ou do texto, ela vai sendo construída, né? Isso é o que Sacone fala. Agora, o que é sentença? O Castilho, ele fala que sentença, ele define frase, oração e período, tudo como uma sentença, tá? Então, esse livro é o livro do Castilho, certo? E a gramática do português brasileiro, para quem não conhece, muito boa, difícil, mas boa. E ele coloca aqui como sentença. Então, o que é sentença para ele? Sentença é um conjunto de papéis temáticos acionados ao verbo. E o que ele vem explicar sobre isso? Por exemplo, menino. Menino é um substantivo masculino e é um ser animado. Onça é um substantivo também, é um ser animado, mas não é humano. O menino é humano, certo? Tanto onça quanto menino, eu posso usar o verbo atravessar para eles, tá? Por exemplo, a onça atravessou o mato. O menino atravessou o mato. O menino atravessou a calçada. A onça pode ir para a cidade também atravessar a calçada. E esse termo, né, no caso é o verbo atravessar, ele aceita
essas colocações. Agora, se eu colocar assim, ó, as ideias atravessaram a mata verde, é uma frase, é uma oração, mas não concordo o verbo atravessar, tá? Pode concordar se acaso for um conto fantástico, onde as ideias saíram andando e atravessaram, mas aí é um outro tipo de texto. Então, papel temático seria uma combinação, tá? Então, há um contrato na língua portuguesa, no uso das palavras, e eu não posso sair usando do jeito que eu quero, tá? Então, o papel temático é uma combinação. Então, o verbo atravessar eu posso usar para a onça, posso usar para o menino, mas não posso usar as ideias atravessaram a mata verde, tá? Fica impróprio para a língua. É isso, espero que você tenha gostado e que não esqueça de se inscrever no canal, que venha curtir. Você é feliz? Um beijo no seu nariz. Tchau, até a próxima.